Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Ariane Lobo e eu tô aqui com a Paloma Mina. Nossa, Edilene Ribeiro tá hoje numa outra missão super importante. E faltou a gente explicar para vocês no episódio anterior que em algumas vezes estaremos as três na bancada e em outras em uma dupla dinâmica. Mas nos bastidores estamos as três trabalhando para sempre trazer um conteúdo muito legal e relevante para vocês, né? E a nossa convidada de hoje sabe muito bem o poder da frase juntas somos mais fortes, como a gente aqui no podcast, né? Sim. Ou seja, o quanto a união de mulheres é importante para que todas possam fortalecer seus negócios, se acolherem e brilhar. Ela é formada em publicidade, mas ao empreender milhou na área de condomínios e hoje dá até aula para quem quer ser síndico. Ela já era mãe do Edgar, que ela nos descreveu como um menino lindo, quando decidiu participar de uma associação que reunia outras mulheres à frente de seus projetos, como ela mesma. Durante a pandemia, liderou o Conselho da Mulher Empreendedora, o Mundo Condomínio e a própria vida na reação ao baque nos negócios. Agora, ela conta essa e outras aventuras em um livro. A nossa protagonista de hoje é Camila Mato. Meninas, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de fazer parte desta bancada, nesse projeto de vocês, que eu acredito que tem muito espaço, precisa de muito conteúdo para essa mulherada que está empreendendo, porque o mundo é nosso, né? Sim. Então... A gente só não tomou posse ainda. Não, na verdade, a gente só não sabe com que roupa que a gente vai. Mas a gente sabe que tem um espaço aí muito grande para que a mulher conquiste tudo isso. E através desses movimentos, a gente consegue cada vez mais fazer o posicionamento, a presença da mulher atuante no empreendedorismo. Sim. Cá, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço. E assim, a gente tem um monte de pergunta para te fazer. Vamos lá. Mas vamos começar do começo. Eu queria entender um pouquinho como foi o começo da sua trajetória profissional. Você chegou a trabalhar como CLT antes de empreender? Como que foi? Cheguei sim a trabalhar como CLT, né? Na verdade, eu acho que nunca passou pela minha cabeça a questão do empreender, né? Então, assim, me tornar empresária, empreendedora. Então, assim, trabalhei como CLT, trabalhei na indústria farmacêutica, né? Então, assim, eu tenho uma trajetória na indústria farmacêutica de laboratórios. O último registro de CLT que eu tive, eu trabalhei numa indústria química, né? Também era representante de uma indústria química, que também é aqui em Guarulhos. Então, eu conheci a indústria farmacêutica, ela me trouxe um conhecimento da estrutura de multinacional que eu passei, né? Da parte organizacional e também de conhecer outras questões de medicamento. Essa indústria química que eu atuei, eu trabalhei com muito ácido. Então, eu tive que conhecer de vários tipos de ácido. Então, eu acredito que isso só vem a agregar. Conhecimento para a vida, né? Exato. Eu acho que independente de qualquer coisa. Então, esse foi o pontapé da minha carreira, né? De ganhar o meu dinheiro, de me tornar independente. Até porque, lógico, vim de uma família machista, né, da questão da mulher para casar e tal, mas comigo não deu muito certo. E aí, eu queria essa independência financeira, então eu comecei a trabalhar com 18 anos e aí fui fazer minha trajetória. E sempre tive muita certeza da minha atuação na faculdade. Desde os 12 anos, eu sempre quis fazer publicidade. Você já sabia o que você queria fazer com 12 anos? Já. Uau. Eu coloco isso no livro até, mas eu sempre soube e faria novamente a faculdade. Isso, pra mim, eu acho que é um carinho muito grande ter feito comunicação e eu acho que é minha cara. Bom você ter falado disso, né? Como ela já falou, é formada em publicidade e depois de se formar, você resolveu empreender outra área. Hoje tem um papo entre os jovens que,
vou fazer faculdade pra quê? Se eu vou ter o meu negócio. Queria que você falasse um pouquinho disso. O quanto que você usa a sua formação no negócio que você tem hoje. Você acabou de falar que adorou a faculdade, eu também adorei a minha. Você gostou da sua? Gostei. E acho que é isso que a Ká falou. Sempre vai agregar em alguma coisa. Tudo agrega, né? Eu acredito que essa questão do jovem, que é uma outra geração, né? Então, deles acreditarem, né, que eu não preciso do estudo. Mas uma coisa que eu tenho por mim, eu aprendi em casa isso, aprender não ocupa espaço. Não é? Então, ou seja, será que realmente esse jovem, por ele ser de uma outra geração, ele não se deu conta que o conhecimento vai agregar, independente que ele não queira atuar, que ele faça alguma coisa que dê prazer a ele como curso universitário, mas isso vai agregar de uma certa forma. Eu acredito que todo tipo de experiência que a gente passa na vida, a gente tem uma funcionalidade no futuro, independente do que seja. Então, por exemplo, hoje, as noções, mesmo que a gente tenha básicas de administração no curso de comunicação, me ajudou. Na questão de sociologia, que eu vi na faculdade, me agrega também muito conhecimento na parte do planejamento do negócio, né? De quem que é o meu público-alvo, de que forma que eu vou atuar nesse mercado. Seja ele o condomínio, seja eu ter um comércio, eu tenho que determinar quem que é esse meu público e para quem que eu vou vender. Dentro de uma campanha publicitária, você precisa direcionar quem que é o seu nicho. Então, ou seja, eu acabo utilizando o que eu aprendi de conteúdo, né? Uhum. Então, você vai sempre colocando em prática, né? Então, tem algumas coisas da época da faculdade, eu tenho livros lá no escritório e tal, que às vezes eu falo assim, não, vamos recorrer que eu sei onde a gente vai achar aqui, né? E outra, para que você também tenha um conceito de você como ser humano, como pessoa, quem é a sua colocação no mundo. Eu acho que nunca é demais você aprender sobre sociologia, sobre filosofia, porque isso te agrega como ser, no modo geral. Então, assim, eu ainda vejo, tenho um filho adolescente de 14 anos. Menino lindo. Um menino lindo. Ele veio falar com essa questão mãe, mas eu acho que não tem que fazer faculdade. Eu falei, olha, pra mim, é uma condição sine qua non. É imprescindível que você faça a faculdade, mesmo que você não atue. Mas eu quero que você faça uma faculdade, né? Então, assim, o que ele vai escolher, não sei, né? Mas ele já deu alguns sinais, mas, assim, eu vou deixar ele escolher. Mas eu entendo que é necessário, sim, um curso superior. Eu acho que isso só tem que agregar, até porque o curso superior te pega numa outra fase de idade, numa outra cabeça, num outro processo de maturidade. Então, é muito difícil ele não te agregar em nada. Sim. Né? Ficaria até muito nulo você falar que, não, ou ter a certeza absoluta. O problema é que o jovem de hoje, ele tem uma certeza absoluta que ela é gritante, né? Ká, bom, reforçando aqui para nossos ouvintes, a Ká, ela atua hoje ela tem uma empresa de gestão de condomínios, né? Isso. Que é a Mundo Condomínio. Isso. E Ká, conta pra gente como que essa questão da gestão de condomínio surgiu, assim? Como surgiu a ideia da empresa? Como isso surgiu na sua vida? Bom, em 2007 eu estava fazendo a conclusão do meu curso, né? O meu TCC, estava me preparando e tal. E aí, nesse período, 2007, 2008... eu comecei a trabalhar com algumas questões familiares de imóveis e tal. E aí foi num período que, se o pessoal que está nos assistindo lembrar, foi um período que houve um boom imobiliário, né? Muitos condomínios, muitas construtoras vieram para a cidade e começou a modificar muitas construções aqui. E eu acho que eu tava meio predestinado isso daí a acontecer. Eu falei, pô, que legal, esse negócio de condomínio tá crescendo, né? Vamos administrar, né? Tinha experiência? Não, nenhuma, né? Então, mas eu acredito que hoje eu entendo, né? 15 anos depois de todo esse trabalho, que a maturidade faz com que você, dentro desse processo de se reconhecer como empreendedor, você faz isso, você se joga. Né? Então, você vai atrás, você começa a entender, você começa a aprimorar. É claro que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de contar sobre a nossa história e a gente consegue explanar, a gente vai contar pontos muito específicos. Gente, mas teve uma batalha muito grande. E isso é para todo empresário, para todo empreendedor. Porque empreender nada mais é do que realizar.
Muitas vezes, quem não tem uma empresa não deixa de empreender. Olha que coisa, né? Mas essa questão, você tem que... você pontua coisas muito mais floreadas, né? Mas que, na verdade, teve muita história por trás, teve muitas emoções balançadas, teve muitas dúvidas, muitas incertezas, e que é aí onde a gente vai se reconstruindo como pessoa, como empreendedor e aprimorando, né? Então, foi aí que iniciou. E é legal que no período que eu fiz a abertura da empresa, CNPJ e tal, foi também o mesmo período que eu descobri que eu estava grávida. Teve 2 filhos ao mesmo Eu tempo. tive os 2 filhos. Então, eles cresceram em conjunto. Cresceram juntos, é bom que parei a idade, né? Super desafio, né, também. É um desafio. Se descobrindo em 2... Né? Mas assim, você começa a aprimorar esse mercado condominial, que é um mercado vasto, gigantesco, tem um mercado assim infinito para vários tipos de formatos de administradora, né? Tanto em Guarulhos, São Paulo, Brasil, eu acho que dá para que a gente possa fazer se a gente passaríamos a tarde inteira falando sobre isso, né? A questão do futurística do condomínios e cidades inteligentes, que em 2019 o Mundo Condomínio realizou um encontro de condomínios e cidades inteligentes aqui em Guarulhos, né? Nós conseguimos trazer a CEO da Planet Smart City, que é a primeira cidade inteligente do Brasil que fica no Ceará. Então, Legal. ela veio explicar como que funcionava o projeto de uma cidade inteligente, desde sua fundação, da sua base de saneamento, até a utilização das pessoas futura em relação ao aplicativo que já tem, a parte de transporte público dentro dessa cidade inteligente. Sim. Então, é algo muito diferente, que, na verdade, a gente falou isso em 2019, um pouco antes da pandemia, mas se a gente parar para pensar, vai de encontro com o metaverso, ele vai de encontro com muitas coisas que hoje a gente está vendo, mas que é uma realidade lá na frente já. Exato. Falando em realidade. Não, sabe o que eu ia perguntar? Me surgiu uma curiosidade. Diga. Você falou que não tinha conhecimento nenhum quando foi começar o negócio de administração de condomínios. Você fez algum curso? Você aprendeu com alguém? Tipo, como que foi esse... Eu fui buscar conhecimento, né? Então, essa questão de gestão, na verdade, administrar é a gestão pura e simples que todo mundo conhece, né? Mas eu fui aprimorar a questão da legislação, como é que funcionava gerir um condomínio dentro das suas leis específicas. E eu fiz um curso na época. No entanto, eu tenho amizade com o meu professor da época até hoje. Hoje ele é fundador do CONASE, que é a Confederação Nacional de Síndicos. Eu falei com ele na semana passada, o Sérgio Craveiro, e ele me deu aula. No entanto, meu filho tinha 6 meses quando eu fui pro curso, né? Então, eu tive uma formação por ele, e o restante, como eu já tinha a base dessa carga horária desse curso, o restante foi aprimorar no dia a dia mesmo. Olha, já fica de inspiração aí para algumas mamães com um bebê pequeno, né? Mas que queiram tocar a sua carreira, porque a gente sabe quanto é um desafio, né? Mulher tem que sair pegando bolsa, filho e carregar. Exato. E seguir. Cá, e assim, no mundo das mulheres empreendedoras, o número de mulheres empreendedoras, na verdade, vem crescendo bastante no Brasil. Tem um estudo do Sebrae, uma pesquisa que mostrou que no terceiro trimestre do ano passado, tinham 10,3 milhões de mulheres donas de negócios no país. Mais de 34% de empreendedoras. Assim, na sua opinião, o que faz as mulheres empreenderem hoje? É a liberdade financeira? É a independência? É por necessidade? Ou por falta de oportunidade no mercado após a maternidade? Rapidinho, lembrando que a Bloomberg soltou um dado agora em março falando que na posição de CEO no Brasil, só 8% das vagas de CEO são ocupadas por mulheres. Só para arrematar. Eu acredito que todos os fatores que você pontuou, eles são motivos de levar a mulher a empreender. Tá? Então, muitas mulheres optam de entender, e isso eu tenho pessoas próximas de mim que falam, eu preferi abrir mão da CLT, né? Que eu acredito que futuramente a gente não vai existir mais CLT, mas tudo bem, para poder ter o acesso ou ter uma flexibilidade de horário maior para ficar com os filhos. Né? Então, esse é um ponto. A questão da mulher, eu vejo que a mulher é diferente do homem, sem nenhuma ofensa, tá? Mas, assim, nós pensamos muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela consegue visualizar uma oportunidade de negócio,
né? E o fato da mulher também colocar a questão da emoção naquilo que ela faz a diferença. É a nossa cereja do bolo. E temos que ser diferentes, sim, né? Muitas vezes o homem tem aquela razão, aquela coisa mais direcionada e tal, que também nos completa, Sim. né? Então, acho que a gente não pode ter essa questão, o homem não, a mulher... Não, eu não parto desse princípio, não gosto de levantar esta bandeira, mas eu acredito que há um complemento. Então, a partir do momento que você tem esse complemento, muitas vezes, sócios, homens e mulheres, se dão muito bem por isso, mas você tem que também, lógico, saber escutar, saber ouvir, planejar aquilo que você quer. Então, eu acredito que a mulher, por exemplo, na questão da pandemia, houve muitas mulheres que se redescobriram como empreendedoras. Elas não sabiam. Ou perderam o emprego por cortes, que a gente sabe que foi avassalador, né? Sim. Mas aí, de repente, ela percebeu que na dificuldade, ela se redescobriu. Olha que legal isso. Achou uma oportunidade. Não, ela achou. Mas isso que é o bacana do empreender. Você tem essa possibilidade. Então, quando você tem essa possibilidade, que muitas vezes causa o desespero. Ai, meu Deus, como eu vou pagar as contas? Como eu vou sustentar minha família? E eu soube de casos de mulheres relatados até através da associação, de cases que a gente acabou se encontrando, que essas mulheres falaram assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Eu tô ganhando muito mais, com maior flexibilidade de tempo, entendeu? Podendo ter os cuidados com a família e tal, com um crescimento muito rápido desses negócios. Então, eu vejo que esses fatores da mulher, ela também tem essa... tudo pontua e tudo colabora para ela empreender. E eu acredito que, assim, a mulher, ela precisa se arriscar. Sempre. Então, eu, pelo menos, não tenho medo de me arriscar. Eu conheço pessoas que não têm esse perfil. Eu sou escorpiana, eu preciso de ter o frio na barriga. Agora, falando de empreendedorismo, lá em 2011, quando você decidiu entrar na associação, foi isso, né? Não se falava tanto empreendedorismo feminino, né? Não lembro. Eu já era Não repórter com nessa essa época e não lembro nem de escrever essa expressão. Era, na verdade, algo muito mais discreto. Se a gente parar pra pensar, num intervalo pequeno de tempo, porque 2011 tá aí, vai... Mesmo que a gente tá falando de 12 anos aí, quase 13 anos, 12 anos atrás, a gente tem algo que não era falado e fomentado, né? Então, eu acabei conhecendo o Conselho da Mulher Empreendedora porque eu tava com a empresa recém-aberta, com um filho pequeno, né? Vamos dizer assim, recém-aberta, porque no período que eu abri a empresa, eu também tive uma licença maternidade, então eu tive que meio que administrar tudo isso. E aí, eu fui para a associação para conhecer, para saber o que era aquelas mulheres, né? Eu acho importante você falar isso, porque muita gente pensa que participar de uma associação é perda de tempo, é perda de dinheiro. O que tem pra mim lá? Tem muita coisa lá. Depende daquilo que você queira entender, o que agrega pra você. Começa por aí, seja homem ou seja mulher, tá? Então, por exemplo, você congrega. O que é o associativismo? É você congregar por um objetivo. Você se junta com uma classe empresarial, é uma entidade de classe de livre adesão, que você vai lá e fala, não, a minha tribo tá aqui. E eu vou ser defendida por isso. Quando eu preciso de questões de representatividade, é dentro de uma entidade de classe que você vai. Então, na associação, ou quando você faz... Hoje eu faço parte da diretoria da Associação Comercial aqui de Guarulhos, e assim, eu dedico horas cívicas lá. Né? Então, ou seja, eu ganho alguma coisa? Não, mas eu estou financeiramente, mas assim, eu estou lá porque eu dedico o meu tempo, eu acredito naquilo que há como o estatuto determina dentro da associação, então eu congrego com o objetivo de fortalecimento do empreendedorismo. Né? Então a gente não pode se sentir sozinha ou sozinho, porque o homem em si, a entidade numa forma geral, independente de sexo, ela te representa. Ela precisa estar ali defendendo seus interesses, né? Então, seja a briga para o menor imposto, o que vai ser votado, o que o prefeito, o que o Estado, de que forma, nas 3 esferas. Então, a associação, ela tem uma força de representatividade para que quando houve um período, não sei se você já estava, se você se lembra na questão de jornalismo,
tivemos um período de majoração do ISS aqui na cidade de Guarulhos. Imposto é sempre complicado. E nessa época eu já estava na diretoria. Houve uma manifestação oficiada pela Associação Comercial que melhorou para muitos setores a não majoração. A geração que você falou, o aumento do imposto. Aumento do imposto. Então, ou seja, só. é para isso que a associação serve. Ela serve para representar. Lógico que existem serviços internos na associação que facilitam, porque às vezes, você concorda? Você como empresária, você tem que passar num lugar para fazer determinado serviço, você encontra tudo dentro da associação comercial. Agiliza a vida, né? Então, eu posso achar a Jusesp, eu posso fazer certificação digital, eu posso fazer registro de marcas e patentes, você entendeu? Eu tenho um monte de coisa que eu posso oferecer lá dentro. Isso, só quem empreende sabe que são coisinhas que tomam tempo da gente, né? Você imagina você ficar igual ping-pong em vários lugares para você conseguir fazer isso? Então, ou seja, você tem essas vantagens de ser associado e você acreditar naquilo que estatutariamente está determinado na associação. Você ser defendido por aquilo e falar assim, não, eu preciso de ter uma representatividade. Então, assim, você dedica horas cívicas, você faz um movimento, claro que evidente que os encontros servem para que a gente possa fazer negócio entre as empresas, né? Independente de seja as empresas das mulheres, enfim, isso daí depende só da questão de oferta e procura. Sim. Mas tá lá. Agora eu quero falar do Conselho da Mulher Empreendedora, né? A gente escuta muito hoje em dia nas redes sociais também, seja uma mulher que levanta outras mulheres. E que eu já conheço do seu trabalho, acontecem isso lá, né? Vocês fazem negócios, parcerias dos negócios de vocês trabalham juntas. Imagino que vocês sejam rede de apoio, Sim, uma da outra, porque a gente já falou no outro episódio, e é sempre bom frisar, o empreendedor, muitas vezes, ele só tem um sonho. O resto é solidão ali, é ele e o trabalho dele. Às vezes a gente se sente muito solitária. E queria que você desse exemplos pra gente, falasse do quanto isso é poderoso, né? Do quanto isso ajuda a transformar a história de um negócio e, consequentemente, da mulher por trás dele. Olha, o Conselho da Mulher Empreendedora completou esse ano de 2023 16 anos, tá? Então, ano passado nós debutamos e agora a gente já tá partindo para uma vida quase adulta, né? E esse movimento, ele iniciou por 20 mulheres, empresárias na cidade de Guarulhos, que queriam movimentar os seus negócios, né? Então, a partir daí, eu não fazia parte do conselho, porque ele foi instituído em 2007. Elas criaram impresso, como se fosse um clube de desconto, né? Então, tinha o logotipo das empresas nesse fichinho, nesse livreto, e cada uma que fosse, vamos supor, eu ia na loja da Paloma, eu consumia na loja dela, eu ganhava um selinho. Então, aí eu ia na Dariane, e ela via o meu cupom de desconto, então eu também tinha desconto na loja dela. Então, ou seja, isso virou uma rede que, de uma certa forma, alertou a associação comercial como esse movimento de mulheres, e essas fundadoras foram chamadas para constituir o Conselho da Mulher Empreendedora. Então, o Conselho da Mulher Empreendedora da CE Guarulhos, ele é o primeiro movimento, então ele é pioneiro na cidade de Guarulhos, devidamente regimentado. Nós temos um regimento específico dentro da associação comercial, né? Com nossa diretoria montada, com todas as prerrogativas que toda conselheira tem que seguir, né? Então, de que forma foi o Conselho da Mulher Empreendedora, ele foi se adaptando e de que forma que ele iria movimentar essas mulheres da cidade. Então, foi criado um calendário, então nós possuímos um calendário anual, né? Tá. Onde a gente faz movimentos empresariais. Temos a parte de cunho social? Sim, claro que temos. Até porque a mulher sem o social, ela não é mulher. Ela estende a mão de forma natural. Então, ou seja, nós temos a feijoada solidária, que ela iniciou desde o primeiro ano de existência do CME. Então, nós faremos esse ano a 16ª versão a 16ª feijoada solidária, que ela tem por objetivo, ela arrecada fundos, e parte desse fundo, tirando os custos da feijoada, evidente, ele é revertido
Antigamente, ele era revertido para uma entidade da cidade que era escolhida. Tá. Então, a gente fazia toda a verificação de documento e tal, nas necessidades. Então, muitas vezes, a gente arrecadava o dinheiro e se precisasse, por exemplo, de um asilo, que fosse um asilo, se ele precisasse de fralda geriátrica, nós comprávamos as fraldas e a gente ia entregar, né? Então, na gestão do atual presidente Silvio Alves, aproveitar e deixar um abraço para o Silvio, foi instituída uma pasta de responsabilidade social, que quem é responsável por essa pasta é a Áurea Cássia, uma das fundadoras do CME. Então, ela faz todo esse acompanhamento das entidades da cidade, né, que são ONGs. Existe um critério dentro dessa pasta para essa ONG poder fazer parte, onde, dentro da pandemia, que foi aquela loucura, nós criamos, dentro dessa pasta de responsabilidade social, a CE contra a fome. Então, o que a gente faz? O que ficou instituído para o Conselho da Mulher Empreendedora? Todos os nossos movimentos, nossos eventos, nossos encontros, quando tem a entrada solidária, é alimento para montar cestas básicas e atender estas entidades da pasta de responsabilidade social, ou no ato da feijoada, o que a gente arrecada, a gente reverte na compra de cesta básica para atender. São mais de 33 entidades hoje atendidas e assistidas pela Associação Comercial. Vocês ampliaram o movimento. Sim, exatamente. E com uma forma, ao invés da gente beneficiar uma da cidade, a gente conseguiu pulverizar dentro dos critérios que essas ONGs devem seguir, né? Então, e acolher essa necessidade. Olha como o empreendedorismo feminino é maravilhoso. Além de tocarem os próprios negócios, sustentarem as próprias casas, ainda fazem diferença na sociedade, minha gente. Por isso que a gente tá falando disso aqui. É lógico. Ô, Ká, e me fala uma coisa. Qual que é a maior dificuldade que as mulheres hoje enfrentam, assim, pra seguir com seus negócios, assim? Você estando lá na associação e lidando com essas dores, né, das empreendedoras, qual é, assim, a das maiores dificuldades hoje que elas têm para manter os seus negócios? Olha, hoje o que eu vejo, acompanhando o conselho por muito tempo, o empreender, ele começa pequeno. Sim. Né? Então, a mulher, quando ela está empreendendo, eu acredito que de uma forma geral, muitas vezes ela começa, mas ela não sabe por onde começar, qual que é o direcionamento que ela precisa. Então, muitas vezes todo mundo fala assim, poxa vida, eu vou procurar ou uma entidade, ou vou procurar o próprio Sebrae, mas eu não quero fazer plano de negócio. Gente, quem não tem um planejamento daquilo, às vezes a falta do planejamento atrapalha esse crescimento, né? Mesmo que seja a curto e a médio prazo, ou para você não colocar uma meta muito agressiva de falar, não, eu quero um crescimento daqui 2 anos em tal lugar. Não, faça uma coisa passo a passo, confie no seu processo e busque informação. Desde o básico de uma contabilidade, desde o básico de um financeiro, desde um núcleo de mulheres que possam se ajudar. Por quê? Muitas vezes você tem mulheres que chegam no conselho e às vezes ela tá com um problema que algumas de nós já passou. Então a gente fala, não, mas isso aí é fácil de resolver. Olha que legal você ter essa solução para uma mulher que está começando ou está se sentindo perdida. Então, onde a gente fala sobre a sororidade, dessa rede de apoio, e aí você consegue fazer as conexões. O que não dá é para empreender sozinha. Né? O empreender, ele é solitário, mas buscar esses apoios, ele é essencial. Porque você acabar estimulando coisas para desenvolver o seu negócio, quando vai chegar aquele ponto de maturação que você fala assim, poxa, a empresária, a empreendedora não pode mais ficar na operação e ela precisa começar a contratar. Olha que legal. Que ela começa a faturar para isso. Essa parte do planejamento que você falou é muito interessante. Acho que, assim, muita gente começa empreendendo fazendo, né? O fazejamento. Mas, assim, em algum momento, esse planejamento, ele precisa entrar para você conseguir crescer, né? Senão você fica ali estacionado. E a associação, ela presta essa ajuda, então, para criar esse planejamento, esse suporte? Então, dentro do Conselho da Mulher Empreendedora, a gente busca fazer os divãs da empreendedora, né? Que é outro podcast que você pode acompanhar saindo daqui. Se quiser ouvir mais de Camila, ela tem um podcast dela. Lá no canal do YouTube da CE Guarulhos.
Isso Não aí. só o podcast do Divã da Empreendedora tem lá, mas tem uma infinidade de outros podcasts que é apresentado pelos nossos diretores, que tem vários ramos de atuação. Então, é também um serviço adequado para informação daquele empreendedor, que muitas vezes pode estar lá, ó, trabalhando, ó, coloca no YouTube lá, Verdade. você vai assistindo, você vai absorvendo informação. Isso é muito legal. E no Insta da CME vocês também postam conteúdos A gente posta esses conteúdos, sim, os nossos calendários também, as nossas atividades lá. Então, ou seja, dá para ser acompanhado. Fora isso, o que a gente busca? Dentro do próprio Conselho da Mulher Empreendedora, nós temos uma gama de mulheres de várias áreas de atuação. E nós realizamos uma reunião por mês. Toda primeira terça-feira do mês, às 19 horas, estamos na associação, recebendo as conselheiras, trocando ideias e recebendo aquelas que querem nos conhecer. Então, de que forma isso acontece? A gente também tem essa rede de apoio que muitas vezes, poxa, eu tô com problema com a parte contábil, tem contabilidade no núcleo. Ah, eu tô precisando fazer uma parceria loja de roupa com estética e beleza. Tem lá no conselho. Então, esses apoios são muito importantes. Da mesma forma que nós apresentamos dentro do nosso calendário palestras de capacitação. Ai, isso é Né? muito Nós legal. já tivemos de desenvolvimento humano, de planejamento estratégico. Por quê? Porque é isso que falta para o empreendedor, né? E entre outros serviços que a associação tá lá para poder estender a mão para esse empresário, para esse empreendedor e para a mulher. Faz a sua próxima, porque a que eu ia fazer agora, ela já respondeu. Ah, eu já me antecipei. Faz a sua aqui, ó. Ah, é a do livro. A gente É tava do super livro. curiosa, né? É. Você acabou de lançar um livro e assim, você é autora de um dos capítulos, né? Na Isso. verdade, o livro que vai ser lançado, você é coautora, Isso. autora de um dos capítulos. Fala pra gente qual é o nome do seu capítulo, porque eu amei. Deixa ela falar. Não, pode falar agora, pode falar agora. O empreender vive em mim. Olha, gente, não é maravilhoso? E você pode contar um pouquinho pra gente do Posso. que fala o capítulo? É um movimento das desbravadoras, mulheres desbravadoras, que é um grupo que tem na cidade. Ou seja, a gente faz conexões com outros grupos também, né? E isso é muito bacana. E eu fui convidada para ser uma das coautoras da terceira edição do Mulheres Desbravadoras, que será lançada no bacana. próximo dia 28, aqui no Cali Café. E faremos a nossa noite de autógrafos, eu e as outras meninas que escreveram como coautoras. E eu conto um pouquinho da minha trajetória, né? Então é o que eu falo, eu queria ter um pouquinho mais de página para poder falar ali, mas é o que a gente fala. A gente acaba floreando pontos da trajetória, porque se a gente parar para ir para detalhes, você vai escrever uma Os pontos barça. mais relevantes, né? Você tem que resumir ali. Também Mas eu no consigo capítulo. falar um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, consigo falar nesse período a junção, na verdade a descoberta da minha gravidez com a abertura da empresa, né? E falar um pouquinho sobre a trajetória do que é o empreender dentro do universo de gestão condominial. Então isso é bem bacana. Então assim, eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, porque a gente não imagina, né? Poxa, tô escrevendo um livro, né? Será que alguém vai querer ler a minha história? Vai, meu Com bem. certeza. Vai. Mas é uma coisa que eu falei no fórum, e eu falo todas as vezes que eu tenho a oportunidade, até nas reuniões do Divã, porque a gente também, fora o podcast, tem uma reunião a cada 2 meses, que é o Divã da Empreendedora, que o nosso vai acontecer no final de maio. Que a gente traz as mulheres para network dentro de uma palestra na associação. E toda história é inspiradora. Sim. Você Concordo. vai tocar sempre alguém. É por isso que estamos fazendo esse podcast, inclusive. A gente Né? Esperamos acredita, tocar a gente vocês. acredita a gente acredita. Porque quando você ouve uma história, primeiro você aprende que aquilo é possível. Claro. Vai você fala, putz, se alguém fez, eu posso fazer. Exato. E aí, quando você para ouvir como a pessoa fez, muitas vezes você passa a modelar, no seguinte sentido. Eu copiar. E daí que copia, amor? O mundo tá copiando roda. Alguém dá royalty pra quem inventou a roda? Lógico que não. Lógico que não. Né? Fora que gera identificação, né? Às Exatamente. vezes, determinada história. E aí vocês têm esse divã. E aí o Divã, na verdade, a gente recebe uma média mais ou menos de 70 mulheres lá. É uma reunião aberta, gratuita, com uma entrada solidária, né? E o que a gente faz? A gente sempre promove uma palestra das conselheiras para que a gente possa falar do nosso business, né? Possa ensinar alguma coisa daquilo que é da nossa área, porque eu acredito que sempre a gente agrega alguma coisa. Sim. E a gente tem um período do quê?
de network. Então, é um espaço que as empresárias levam seus cartões, a gente tem um café super agradável ali, a gente faz essas conexões, para quê? Para que a gente também possa ouvir essas mulheres. Por isso que chama divã, porque a gente precisa escutar histórias, porque às vezes a mulher, ela se sente tão sozinha, tão solitária no empreender, que ela fala, para onde que eu vou? Eu, pelo menos, fui procurar o conselho porque eu me sentia sozinha, né? Eu vou falar que... Deixa eu ver qual que é dessa mulherada aí que ela tá fazendo. Então, eu fui lá, me tornei participativa da associação e eu lembro que eu ia nas reuniões lá, eu pegava lá... Deixa eu ver o que elas estão fazendo. Eu ficava quietinha lá e a Áurea lembra disso porque aí elas tinham algumas tem as atividades e tal. Ah, mas a gente não vai conseguir fazer o convite de tal coisa ou fazer a arte disso. E eu lembro que foi um dia que eu cheguei, eu falei assim, olha, eu sei fazer convite, eu sei mexer no Corel, vocês querem que eu faça? E eu comecei a me envolver. Então eu acredito que quando a gente participa de um núcleo, de um movimento, de uma associação, a gente vai ganhando espaço conforme a gente vai participando. É gradativo. Você planta. Aliás, sua história fala isso, né? Sim. Você tá lá desde 2011. Você acha que se você não tivesse participado da associação e do conselho, seu negócio estaria onde está hoje? Você seria a profissional que você é hoje se você não tivesse passado por essa experiência de estar com outras mulheres? Claro que não. Sabe por quê? Porque hoje, às vezes, eu tenho gente que chega e fala, ai, você é a Camila dos condomínios. Eu falo, da onde que a pessoa me conhece? Mas, assim, sou. Então, assim, eu tenho eu tenho uma referência e isso me deixa muito feliz. Sim, né? Legal. Eu acredito. Então, e isso me deixa contente de falar, poxa, eu contribuí para a associação, contribuo para a associação naquilo que eu posso dedicar as minhas horas, mas eu também tenho um reconhecimento e que em alguns casos me geraram negócio, me trouxeram clientes, por que não? Né? E assim, e faz parte, gente, faz parte desse movimento. Você tem que criar uma rede de relacionamento empreendedora. Né? Então, é se fortalecer. Então, eu acredito que a história tá feita, tá lá, né? Então, tá ali. E foi um desafio muito grande, né? Pandemia, calendário interrompido, você tem que se reinventar. E o conselho se reinventou. Nós fizemos a feijoada delivery, mas nós fizemos. Então, legal. Isso foi muito legal, porque a gente não podia parar o movimento. Como que a gente ia fazer? Foi um teste. A gente pediu, vamos diminuir a quantidade de pessoas, mas vamos fazer delivery. Não tá todo mundo recebendo em casa? E o propósito era o mesmo. A gente reverteu para compra. E era o momento que as pessoas mais estavam precisando dessa ajuda também. Então, foi muito legal desenvolver isso. Né? Então, eu bem gostei. Vamos falar um pouquinho de maternidade agora. Diga. Você foi mãe logo depois que você começou a empreender, junto, na verdade, sim, né? Junto. E a gente sabe o quanto é difícil conciliar, né? Você já deu alguma pisada de bola como mãe, assim, tipo, sabe, uma coisa que você falou assim, putz, sabe, eu falo porque eu já tive, tipo, de esquecer a filha na escola. Amiga, não fala isso, você vai ficar gravado. E ela me cobra até hoje, tá? Ela fala, um dia a mamãe me deixou na escola, a minha mãe também me esqueceu. Até a luz. Sério? Então, assim, teve alguma pisada de bola? Assim? Teve, até porque a questão de eu desenvolver um trabalho com condomínios, muitas vezes eu fico até tarde, tem assembleia e tudo mais. Mas eu também esqueci meu filho na escola e ele lembra disso. Olha lá, obrigada. Ele tá com 14 anos, eu lembro que acho que ele tava com 5 anos. Tava ele e o porteiro só. A escola me ligou, mães. Aí eu falei, deixa eu pegar ele na escola. Então, assim, eu acredito que, lógico, tem a questão que a gente se sente culpada. Eu me sinto culpada muitas vezes. Falar, poxa, mas eu também tô empreendendo por um futuro, por ele. Sim. Será que realmente, se eu tivesse me mantido dona de casa, eu teria... Ou CLT. Você entende? Então, assim, a gente é muito... Ai, gente, é um conflito ser mulher. É um conflito. E então, ao mesmo tempo que a gente cria um ser humano pro mundo, a gente também tem ali a nossa história, né, acontecendo. Com porque certeza. Um dia eles vão crescer e vão seguir a vida deles. Com certeza. Né? Então, eu acho que mas, assim, eu acho que a mulher, a mãe empreendedora, ela tem que tirar a culpa, né? Eu lembro que eu tive num fórum do SEMEC, da FACESP. E quem estava palestrando foi a Cristiana Arcangeli. Eu gosto muito dela. E ela falou assim que
vindo pro assunto que a gente tá tratando, ela falou que a filha dela chegou e falou assim, ai mãe, mais ou menos nesse enredo, ela falou assim, a mãe da minha amiga é uma mãe normal. Ela falou assim, o que é ser uma mãe normal? Desde quando eu fui diplomada mãe anormal? Aí ela falou, o que é ser uma mãe normal? Não, é uma mãe que fica em casa. Olha a cabeça da criança. E ela falou que ela se sentiu por muitas vezes culpada por isso. E olha que engraçado, né? Uma mulher de destaque que praticamente criou São Paulo Fashion Week na época da Fitoervas, que era a empresa dela. E ela trazer para um fórum de mulheres uma dor que muitas vezes está em qualquer uma de nós. Sim. Ela falou, poxa, eu não sou uma mãe normal, eu trabalho, pago minhas contas. Não, é que eu não fico em casa. Eu não sou a mãe que optou pela maternidade por ser dona de casa. Então, na cabeça da criança, ela idealizou de outra maneira, né? Mas a gente é a mãe a mãe que a gente pode dar meu filho e fala assim, ai mãe, você fala, olha, você escolheu para nascer meu filho, hein? Então, não, eu tenho certeza que ele tem muito orgulho e quando eles crescerem, eu acredito e espero, né, que daí eles olhem e enxerguem que... Não tenha dúvida. Qualquer coisa vira e fala assim, menino lindo, eu sou a mãe que você tem. Não, mas vamos constar, só pra constar, não é que eu não esqueci da existência dela, tá? Perdi o horário, eu tava na loja atendendo. A minha mãe também perdeu o horário, mas o fato é que todo mundo foi embora e eu fiquei lá sozinha. Enfim, é uma questão de ponto de vista. Laura, qualquer dia a gente conversa sobre isso na terapia, tá? Com a sua terapeuta, não comigo, óbvio. E conta pra gente, Camila, você tá no CME, você é atuante na ACE, você tem a sua empresa, você é mãe do menino lindo. Quantas horas tem seu dia, meu anjo? Como você gere seu tempo? Como você se organiza? Faz feng shui? Organiza como a vida? Qual que é o seu truque? Qual conta segredo? pra gente. Qual o segredo? Olha, eu acredito que assim, por muitas vezes a gente já imagina assim, ai, não tenho tempo pra fazer. Vocês já devem ter escutado muito essa frase de várias pessoas. Na verdade, a gente precisa nos organizar, né? Para poder fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. E eu acredito muito naquela questão, tudo está como deveria estar, né? Então, eu cheguei no horário aqui que eu tinha que chegar, ninguém tá atrasado para nada. Entenda, é uma questão energética para mim do universo, eu enxergo dessa forma. E entendi que desta forma, administrando a minha vida, ela tá muito melhor do que quando antes eu atropelava muitas situações. Você pode explicar um pouquinho melhor? Posso. Ai, eu tô chegando atrasada. Você começa a falar e reclamar e bababá. É onde você pega mais farol fechado. Presta atenção. Eu acredito nisso também, viu? Eu acredito nisso também. Então, assim, existe alguma coisa que vai fazer você fazer aquele determinada ação, aquele encontro da maneira que ele tem que ser. Entende? Então, ou seja, você tem que falar, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, eu me cobrei por muitas vezes essa questão de falar, o horário, empresa, e eu tenho que estar... Cara, eu detesto acordar cedo. Quem já me convidou em Guarulhos pro BNI, sabe que eu nego várias reuniões. É 7 horas da manhã, né? Não, tem que estar acordada às 5, 6, sei lá. O que é BNI? Né? BNI é um grupo que reúne empreendedores de várias áreas e aí eles fazem parceria e negócio entre eles. Mas para não atrapalhar a rotina das empresas, eles fazem o encontro deles 6, 7 horas da manhã. Não vou. Antes do expediente. Não vou. Né? Conheço quem fundou o BNI aqui, adoro todos eles, tenho muitos amigos que participam, acho a estratégia deles sensacional, mas não é pra mim. Ponto. Então, ou seja, o que eu faço o meu horário? Vou lá, meu filho vai pra escola, o pai dele leva pra escola, tal, acorda. Eu tenho que pôr o pé no escritório às 9. Eu sou a pessoa das 9. Nossa, que bom que a gente chamou pra gravar às 9, então. 9. Eu sou a pessoa das 9. Então eu vou lá, acordo antes. Agora eu já me disciplinei, eu vou pra academia. Entende? Esse horário, não adianta me ligar, não adianta, o condomínio tá pegando fogo. Eu não, chama o bombeiro, chama a polícia, mas não é a administradora que vai atuar nessa hora. Porque esse tempo é meu. A gente precisa se priorizar e tá bem para que a gente possa executar as nossas atividades. Eu penso nisso depois de já ter passado mal, já ter ido parar no hospital por trabalhar demais, de pegar 15 horas direto trabalhando. A gente precisa passar por experiência. Então, hoje, eu tenho minhas anotações, eu sou do papel, embora quando eu tô
fazendo qualquer tipo de programas e gravações, eu não gosto de roteiro, tá? Então, tudo que vocês forem me perguntando, eu vou falar numa boa. Mas no escritório, eu tenho meu caderninho e eu anoto o que eu preciso fazer ao decorrer do dia. E eu tento manter aquela ordem. Pra quê? Pra eu não me perder. Sim. Então, ou seja, entre um café e outro, vou riscando. Terminei. E a sensação do check, quando você termina o Uma dia delícia. com tudo maravilhoso. Existem coisas que estão ali para serem feitas, só que depende de outros. Então, são coisas que eu não consigo controlar. Aquilo que eu não consigo controlar, não adianta permanecer martelando na minha mente. Eu aprendi isso também. Porque você não pode responder pelo outro, né? Então, essa questão de você equilibrar a sua energia. Eu faço meditação à noite. E isso foi um hábito que eu comecei a colocar na minha rotina do ano passado para cá. Que legal. Tá? E por que à noite, assim, você faz antes de dormir? Porque tem gente que faz, muitas pessoas fazem de manhã, né? Isso, eu Assim faço no período que, na verdade, me dá uma folga, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô na academia, eu vou escutando a parte de meditação no fone, na esteira. É o tempo que eu tenho. Mas o que a gente não pode é se deixar para depois. Então, a gente buscou também no espaço do escritório deixar algo agradável. Na questão energética, nós colocamos o Feng Shui dentro da sala do escritório. Olha que gênia, gente. Eu tenho muita curiosidade, assim, então eu já real, deixo numa funciona? pauta aí, você vai trazer a Jane Carla para falar já só vou sobre anotar. Feng Shui. A Jane Adoro. Carla, ela é a minha vice-superintendente do CME. Ela trabalha com o Feng Shui, foi ela que fez a harmonização de lá. E fora isso, ela é franqueada do Xerimbão aqui no centro de Guarulhos. Então, ela tem uma infinidade de assunto para tratar, mas principalmente sobre o Feng Shui, que vocês vão adorar. Faz toda a diferença, gente. A forma de coloração que você coloca, a parte o ambiente fica agradável, você coloca tudo no seu devido lugar. E principalmente a frequência do seu pensamento. Somos energia. Então, se você quer chegar no horário certo, eu vou chegar na hora que tiver. Chegar, não reclame, você só vai pegar farol fechado. Não, e é engraçado você falar, ai, ficou agradável, e as pessoas falam, ai, que frescura. Não é frescura. Quando você se sente confortável no lugar... Você não vai embora. Faz toda a diferença. Você não faz mais dinheiro? Claro. Então, gente, foco no Pix. Foco no Foco no Pix. Ai. Pra encerrar o nosso papo, que a gente já tá quase batendo no nosso horário, a gente vai fazer essas perguntas pra todas as pessoas que vierem aqui. Então, você é a primeira pessoa que vai responder essas perguntas. Eu sou a primeira que estou na Berlinda. Que E tá- privilégio. E tá saindo muito bem. Maravilhosa. A gente quer saber duas coisas de você pra gente encerrar. Qual foi o seu plot twist? Aquele momento do roteiro, vamos pensar a sua vida como roteiro, que teve uma grande virada. E qual é o seu antagonista? Pensando em história em desenho animado, tem sempre aquele vilão, né? E a gente pensa que os vilões da vida vão vir com aquela capa, com aquela cara de mal, com aquela cara fechada. Qual é o seu antagonista? Qual é o vilão? Qual é o problema? Contra o que são as suas batalhas? Ou de agora, ou de muito tempo? Eu tive 2 viradas de chave, tá? Eu tive uma em 2016, quando, num ritmo frenético de trabalho, eu passei mal, fui parar no hospital, e todo mundo achava que eu tava tendo um AVC, né? Eu tava com 34 anos na época, não façam as contas, tá? Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 no final deste ano. E eu não queria mais trabalhar daquela forma estressante. Aquilo estava me apavorando. Ele não chegou a ser o antagonista, mas ele foi uma virada de chave. Por quê? Porque na época, ao mesmo tempo que eu não queria que aquele ambiente, daquela forma que eu estava conduzindo os negócios, me consumisse daquela maneira a ponto de me levar para o hospital, eu não queria perder a experiência que eu já tinha adquirido naquele decorrer de anos trabalhando com administração de condomínio. Então, foi quando eu trouxe a projeção daquilo que é o Mundo Condomínio, né? O Mundo Condomínio é uma marca registrada hoje da administradora, né? Que a gente incorporou junto com a parte da administradora hoje, onde eu consegui entender que a partir do momento que você administra um condomínio, você está trabalhando com uma microsociedade.
E o mote desse desenho de um novo negócio nada mais é do que o uno é o todo. O condômino, ele é uma parte de um todo dessa microsociedade que, se ele também não fizer a parte dele, ele não permite com que haja uma boa gestão de sindicância. Logo, a partir do momento que nós, como parte de um todo, não fizermos a nossa parte como cidadão, como munícipe, não adianta você querer cobrar o prefeito. Entendeu? A proporção só muda, mas a ação é a mesma. Então, o mundo condomínio uno é um todo. E de que forma que a gente faz isso? Trazendo informação para o síndico, a capacitação e trazendo hoje uma gama de serviços agregados junto com a administração, transformando atualmente num hub, o que é o mundo condomínio. E uma segunda virada, que foi para agregar um hub na administração, foi no ano passado, que ao ter o convite pelo Roberto Morandeira da Faculdade Progresso, eu desenvolvi um curso de síndico profissional e fui para a sala de aula ensinar sobre gestão condominial. Coisas que você aprendeu na raça, você foi na faculdade ensinar. E aí eu olhei e falei assim, Deus, nem eu sabia que eu sabia tanto. Olha, então é onde eu virei a chave e eu falei, não, agora o negócio vai ser de uma forma maior, agregando as duas experiências, tanto do conceito informativo do mundo condomínio, e agreguei a administradora nele. Entende? Então eu falei, não, agora é a hora e tudo está como deveria de estar. Foi um ponto sensacional que eu acabei vendo, e foi do meio do ano passado para cá, do meio de 2022 para cá, né? Então tem essa questão da virada do ano, né? Quando você vira o ano, então você estava no seu ano, inicia o ano 1, né? Na numerologia. Isso. E eu estava iniciando o número 1, eu estava indo para o número 1. Por causa da minha data de aniversário. Então, isso fez a diferença e ele faz o sentido na questão energética, que eu acredito e tudo mais. E a questão que é o antagonista, naquilo que você tanto briga e desenvolve. O maior desafio sou eu mesma. Todos os dias. Uau. Por quê? Porque se você tá lá e você começa a colocar na sua cabeça... eu tô me sentindo um malogrado, né? Igual o Napoleão Hill, né? Cita muito isso. Você vai ser. Porque você fala, você determina aquilo. Nós somos os nossos limites. Se você coloca que você vai conseguir, então por isso que eu falo, o maior desafio sou eu mesma, todos os dias. A briga sou eu e eu. Então, assim, é aquele embate. Fala, não, se é aquilo que eu quero, por que tem aquela questão do pensamento de me deixar de forma negativa? Não. Então, a mesma força que você tem para pensar positivo, você também pensa negativo. Então, por que a gente não inverte? Por que é tão mais fácil a gente dar atenção a uma crítica do que a gente dar atenção para 25 elogios? Olha o poder de um negativo, mas só que a gente é que dá esse poder. Você entende Sim. que a questão é muito superestimada? Eu só dou um poder para o outro me ferir se eu der a chave, se eu der a situação. Então, caso contrário, eu de forma admiro nenhuma. muito. E é uma batalha diária, né? Para conseguir mudar esse Todo dia. pensamento. Todo dia. Todo dia com muito apoio. Você tem que estar num ambiente também muito favorável para você desenvolver esta capacidade de você falar, não, hoje é mais um dia. Nós temos um milagre diário e ninguém observa. A gente abre os olhos todos os dias. Exato. E a gente esquece de agradecer. Vou falar uma coisa aqui. Outro dia vi num trecho de um episódio de podcast, a Márcia Sensitiva falando, Isso se eu que eu te desse pensei. 10 milhões, né, de reais, você ia ficar feliz? Ia. Tá, mas aí se eu te desse 10 milhões de reais em troca, você não ia acordar amanhã? Não. Então acordar vale mais que 10 milhões? É um grande milagre, né? Todos os dias. Então, ou seja, a gente tem a oportunidade de fazer. É claro que é aquela questão. Você vai estar lá? Tá bom. Então não vou. Eu vou deixar pra lá. Cara, é você que não tá indo. Então não vem falar que a vida virou as costas pra você. É você que se prejudica. É muito louco isso, né?
Então, eu vejo que essa questão do conflito que você tem que enfrentar com você, de falar, não. Então, e tem que entrar no automático. O pensar positivo tem que entrar no automático. É difícil você falar, fique uma semana sem reclamar. Faça esse teste. Você muda a energia. Você muda a sua energia. Porque se você ficar sem reclamar, poxa, você vai agradecer. Vamos pensar como um copo de água, né? Vamos supor que a água é a sua energia. Se você vai lá e contamina aquilo com uma reclamação que seja, você já contaminou todo, já não é mais puro, já tá contaminado, Exato. já pesou. Então, ou seja, se você tem o seu ambiente de trabalho, você já imaginou você liderando uma equipe? Se você já chega como dono da empresa desanimado para estar ali, qual que é a cultura que você tá deixando na sua empresa? A cultura do tanto faz? De que forma que essa cultura dentro da sua empresa está sendo explanada ou está sendo divulgada para os teus clientes? Porque se você não tem uma cultura muito determinada, muito definida da sua empresa internamente, você vai ter todas as pessoas contratadas ali, elas vão agir da mesma forma. Se você não muda, a sua cultura não muda. Se você não tem determinação daquilo que você quer, você não sabe para onde você vai. Então, você vai ter um monte de funcionário reclamando com um monte de situação desagradável, você não entregando e você prejudicando seu nome no mercado. Entende? Maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem uma última pergunta. Tem uma coisa que você queira deixar para as protagonistas, de recado para as protagonistas que estão acompanhando a gente agora aqui? Tem sim. Eu acho que é algo que me ajudou muito nessa mudança dessa última fase, não digo, mas desse último período aí, do meio do ano passado. Acredite em você. Para de escutar o que os outros falam. Sabe? Você não vai... Eu acredito em mim. E acabou. Mas você vai arrumar empecilho, você vai enfrentar alguns desafios, você vai ter preconceito por você é mulher. Mete o pé na porta e vai. Não interessa. Deixa o preconceito passar para um lado. Sabe assim, filho de demência vai embora. Faz é o mais teu, ou né? menos. Faz o seu e acredite em você. Se você sabe daquilo que você... Vamos supor, eu faço doces, um exemplo. Eu sei que eu tenho a receita do melhor beijinho. E eu vou apresentar como o melhor beijinho no mercado, é assim que ele vai ser conhecido. Então, quem tem que acreditar no seu negócio é você. Porque a partir daquela filosofia de negócio que você tem, é a forma que você vai transferir para aqueles que estão te vendo de fora. Entende? A parte dos bastidores, ninguém precisa saber. Porque tem as questões dos ajustes, dos percalços, ninguém precisa saber. Você entendeu? E outra, acredite. Então, eu tenho, porque a minha conduta de trabalho, o meu planejamento, o meu business, o meu negócio, ele age desta forma, né? E aí, você tem que acreditar em você. E outra, tem 5 milhões de empresas do mesmo ramo no mercado. Dane-se, seja você a diferença que você quer ser. Já pensou se as pessoas tivessem parado de abrir restaurante porque chegou o McDonald's no Brasil? Não é... Quantos restaurantes teriam deixado de E existir, você vê né? que a área da alimentação, tudo bem, não tenho nenhuma estatística efetiva, mas não para. Todos os lugares que você vai está cheio de movimento, né? Então, assim, você tem que trazer novidade. Claro que o mercado ele é atuante. O bom de empreender é isso. Você tem você bate asas para muita coisa, você pode pensar grande, você pode desenvolver várias coisas, você não se torna limitado. Tem liberdade para inovar, né? Exato. Aí agora você tem que falar assim, e outra, ficar só atrás da cadeira, sem muita coisa, focado, não. Então acredite em você. Se você está oferecendo o que é melhor, vai e faz. Porque as pessoas, você vai fazer você vai propagar essa energia de positividade, de acreditar em você. Falando em acreditar, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter acreditado no nosso projeto, por ter dedicado seu tempo. É uma honra ter você aqui no nosso primeiro episódio do
do fundo do coração, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente, vai dar força para muita gente. Com certeza. Obrigada por compartilhar Camila Mato com a gente. Meninas, eu que agradeço. Desejo toda sorte, independente dos desafios. Acredito em vocês e contem comigo. Já estão convidadas para o Divã da Empreendedora aqui. A gente só alinha a data posterior. Ai, tá? que honra. E é isso. Acredite, porque é no nosso acreditar que a gente faz realizar. Tá? Então eu me sinto muito lisonjeada e fico muito feliz em poder levar todo o trabalho do Conselho da Mulher Empreendedora para que outras mulheres possam ouvir, possa querer sentir a vontade de participar, porque é um movimento muito bonito. Me sinto muito responsável por honrar essas 20 mulheres que acreditaram em seus negócios em 2007 e deram esse pontapé aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigada e boa sorte. Que legal. Obrigada a todos. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. E eu gostaria aqui de deixar um agradecimento também para a LupaCast, que é onde a gente faz a gravação do nosso podcast e que deixa tudo prontinho para a gente só chegar e gravar com essa estrutura maravilhosa. Então, assim, se você quer ter o seu podcast, se você quer fazer uma transmissão de live ou gravar alguma masterclass, entre em contato com a LupaCast, porque eles são perfeitos, né? Sim, é só chegar e gravar. E segue a gente também no Instagram, o nosso perfil é o @protagonistas.podcast. E é lá que a gente vai receber as perguntas e sugestões de perguntas para quem for sentar aqui no lugar que hoje a Camila ocupou. Na semana que vem a gente tá de volta no Spotify, no YouTube, onde você preferir. Estaremos com Sua você plataforma predileto. para contar a história de mais uma protagonista. Até Muito lá. obrigada. Protagonistas, o podcast é apresentado por Ariane Deu Lobo, ruim. Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?